Quando a aula começa, ele não para de falar, interrompe todo mundo, os colegas, o professor. E quando ele não está falando, ou ele está comendo, ou ele está chorando. Você conhece alguma pessoa que quando começa uma aula, ela se empolga, fala, 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 e atrapalha todo mundo de aprender? Pois é, hoje nós vamos entender, será que uma pessoa falante, tagarela, é até um pouco chorona, pode aprender a falar inglês em até 6 meses, sendo quem ela é? E aí, será que o Alegrinho ensina como faz isso? É o que veremos na aula de hoje. Anteriormente, estávamos vendo como uma pessoa que tem um jeito um pouco mais fechado, introspecto, racional e prático consegue aprender a falar inglês em até 6 meses, sendo quem ela é. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com todo mundo que você conhece que tem esse jeito um pouquinho mais fechado, um pouco mais introspectivo, ou ainda com as pessoas que veremos no dia de hoje, que são aquelas que têm um jeito um pouco mais espalhafatoso, um pouco mais extrovertido, mais emotivo, até um pouco mais falante. São pessoas que têm toda uma complexidade, uma boa razão para ser quem elas são. Vamos ver como esse tipo de gente consegue fazer isso com facilidade, inclusive, aprendendo a falar inglês em tempo recorde, e qual que é todo o contexto por trás desse tipo de comportamento. Em outras palavras, como é a mente, o corpo, a história e a vida de uma pessoa que tem essas características. Hoje vamos falar sobre o perfil característico orador de alunos de inglês. Quando nós falamos de pessoas mais emotivas, pessoas um pouco mais expressivas, existe todo um background, existe todo um cenário, um contexto por detrás desse jeito de funcionar. A gente vai voltar um pouquinho, melhor dizendo, vamos voltar bastante, né? Lá na infância dessa pessoa, entender o que foi que levou ela a ser daquele jeito. As pessoas que têm esse comportamento, que são mais falantes, mais exageradas, um pouco mais expressivas, elas passaram por uma fase específica da infância de uma maneira um pouco mais conturbada. Essa fase foi da primeira semana até o primeiro ano de vida, mais ou menos. É uma pessoa que, quando estava na fase da amamentação, ela teve um jeito mais conturbado de viver com o mundo por um motivo. Imagina comigo o seguinte, um bebezinho, que a partir de então já não está mais no útero. O mundo agora é ele e a mãe. E agora não é útero, é mãe. Ele sabe que tem uma pessoa ali que pode ajudá-lo quando alguma coisa está estranha, está fora do normal e ele não sabe o que fazer com aquilo. Nós adultos sabemos o que é fome, o que é sono, o que é dor. E nós sabemos até nomear essas sensações, né, esses sentimentos. Mas o que dizer de uma criança que não faz a menor ideia do que é aquilo? Você sabe que tem alguma coisa muito ruim, muito desconfortável e não sabe como resolver. Essa situação daquela criancinha, que naquele momento que ela sentiu um desconforto, ela começa a chorar para poder chamar a atenção da mãe. Quando a mãe chega ali, ela não sabe o que está acontecendo, se aquilo ali é fome, se aquilo ali é manha, se é calor, se tem uma etiqueta incomodando aquela criança, e o reflexo natural de qualquer mãe é dar leite para essa criança. E naturalmente, se essa criança tem alguma outra dificuldade que não é a fome e sempre recebe leite, 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 leite por parte da mãe, chega uma hora que, por mais que a mãe esteja ali, ela pode desenvolver uma sensação de abandono, de vazio ou até desamparo, apesar de que a mãe estava presente naquele momento. Mesmo assim, ela se sente desconfortável com aquela situação. E aqui, como sempre, vale um disclaimer, não estamos falando que a mãe ela não soube cuidar daquela criança, que ela é a culpada, que a criança está sofrendo por culpa dela, nada disso. Estamos falando que a criança ela teve uma percepção emocional de que ela estava se sentindo sozinha, mesmo com a mãe estando ali. E essa situação também acontece quando a mãe não está presente por qualquer motivo. Ou porque a mãe não poderia estar ali, ela estava ocupada, estava no trabalho, alguma coisa aconteceu que a mãe estava ausente. Nesse caso, por mais que a criança chorasse, 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 ninguém via acudi-la, ninguém via ver como ela estava. E nesse caso, a dor, a sensação de vazio, de abandono, de desamparo, uma sensação que para a gente que é adulto pode parecer besteira, mas para aquela criança e para quem tem esse perfil sabe que é avassalador esse sentimento, ela começa a se ver numa situação de vida ou morte, onde para ela conseguir ser cuidada, amada, para conseguir ter o problema dela resolvido, ela precisa cada vez mais ser uma pessoa que desperta conexão. A princípio com a mãe e no futuro com tudo quanto é tipo de pessoa por uma questão inconsciente. Esse tipo de criança, quando ela está naqueles momentos ali conturbados, tentando passar para a mãe o que ela está sentindo, ela começa a desenvolver várias características específicas que são fenomenais para a comunicação. Basta você perguntar para uma mãe aí que já passou por esse tipo de experiência, ela vai te falar que a criança ela tem às vezes um choro mais de dor, um choro mais de fome, um choro de manha. Tem diferentes tipos de choro porque aquela criança vai desenvolvendo de fato uma capacidade
absurda de comunicar com a mãe aquilo que ela está sentindo. Incrível, que são crianças que até mesmo no olhar, ela está tentando passar para a mãe o que ela está sentindo, mesmo sem mesmo ela saber ao certo o que está acontecendo. Quando essa criança vira um adulto, como é que você acha que ela vai se comportar? Ela vai ser o tipo de pessoa que é extremamente expressiva. Ela fala com os olhos. Se a pessoa não gosta de você, ela não vai dar conta de disfarçar, vai ficar estampado na cara dela que ela não gosta de ti. E o contrário é verdadeiro. Ela não precisa nem falar. Na realidade, os olhos, a expressão facial dela já fala muito. E como se não bastasse tentar falar de todas as formas, até as mãos ela usa. Ela começa a gesticular, começa a tentar conectar com você, se aproximar de você, como se estivesse quase que pulando em cima de você, porque ela quer essa conexão profunda, humana e emocional com as pessoas que estão próximas dela. Então, é um comportamento de uma pessoa que vai ser naturalmente mais expressiva, mais emotiva, uma pessoa talvez até um pouco mais melosa, uma pessoa que gosta mais de abraço, mais de carinho, e que tem um jeito, muitas vezes, que pode parecer não ser muito lógico, não ser um comportamento que faça muito sentido, mas para aquela pessoa ajuda a não apenas evitar aquela dor da infância, do abandono, mas gerar uma habilidade fenomenal na prática, que é de conectar-se profundamente com outras pessoas. Uma habilidade incrível de comunicação. São pessoas que naturalmente vão ter um jeito um pouco mais espontâneo de ser. Vão ter algumas habilidades relacionadas a improviso, inclusive uma capacidade de intuição fora do normal. Ela acaba se conectando tão forte com os 5 sentidos que é como se ela desenvolvesse quase que um 6º sentido, a capacidade de perceber quando algo vai dar certo ou algo vai dar errado. E não estamos falando nada aqui sobre alguma coisa sobrenatural. Estamos falando de uma sensibilidade, uma intuição, uma percepção aguçada das coisas que ela vai ter muita dificuldade de explicar. Justamente porque lá na infância ela também não sabia explicar o que ela estava sentindo, e esse comportamento acaba se alastrando, acaba se expandindo até para a fase adulta. Aí eu te pergunto, como é que é o corpo de uma pessoa assim? Imagina que você quer gerar alguma situação onde seja fácil haver conexão humana, onde seja fácil criar vínculos fortes com as pessoas. Como seria o corpo de uma pessoa assim? Você já viu algumas animações da Disney que elas têm um aspecto mais arredondado? Se você pegar para ver, você vai encontrar Lilo e Stitch, que além de ser famoso pelo estilo de aquarela de pintura da animação, tem vários objetos e personagens bem arredondados. Você vai ver também o Baymax, do filme Operação Big Hero, que ele também é todo redondinho, todo fofo, dá vontade de pegar, apertar e abraçar. E até o personagem do Up Altas Aventuras, não tem aquele garotinho que é o escoteiro? Ele também tem características típicas desse perfil, o perfil orador. E isso, quando a gente traz para o mundo real, você vai encontrar pessoas como o Jô Soares. Aquela pessoa que ela parece que é um bebê grande, sabe? É toda arredondadinha, a pessoa que fala muito, que pega muito no outro, que interrompe muitas pessoas, que ela está sempre falando e falando e falando e falando. Naturalmente, um aluno de inglês que tem esse comportamento, ele vai ter uma dificuldade de ficar quieto e dá para entender, é normal. Uma dificuldade de ficar muito tempo em silêncio. Porque esse tipo de pessoa aprender a resolver todos os problemas da vida usando a boca, falando, chorando ou até comendo se ela não puder falar. A pessoa tem que ficar sempre amordaçada. Por isso que aqui, do projeto do método Leonardo Alegrio de ensinar inglês, a gente não força a pessoa a ficar quieta a hora inteira ou ter que seguir um método quadrado, chato, difícil, porque esse tipo de aluno vai ter dificuldade de se adaptar a um método repetitivo, cansativo e metódico. Ele vai ter sim um jeito mais espontâneo e mais inovador de ser. Então é importante que você aproveite que o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu aluno, o seu colega tem esse jeito e colocar ele numa situação que ele possa ser quem ele é. Assim ele vai aprender muito mais rápido, de uma maneira muito mais divertida e vai trazer muito mais cor, alegria e vida para a sala de aula. É claro que tem momentos que o aluno não pode falar, está na vez do professor falar sim e explicar alguma coisa. Mas quanto mais esse aluno se expressar e perceber que a conexão que ele consegue gerar com as pessoas graças ao inglês faz ele se sentir visto, acolhido e amado, ele aprende não apenas a falar inglês em até 6 meses, mas se comunicar de uma maneira fenomenal, com uma velocidade fora do comum. Vamos falar que é um dos perfis que vai ter mais facilidade em cumprir esse tipo de cronograma, porque ele vai estar se divertindo ao longo do processo de maneira espontânea e super agradável. Se você conhece esse tipo de pessoa e tem alguma dificuldade em lidar com ela, já aproveita, compartilha com ela esse vídeo para ela finalmente entender por que ela é daquele jeito. E mais ainda, porque é bom ser quem ela é, se ela souber como usar isso a favor dela e também você souber se conectar com essa pessoa respeitando o jeito dela de ser. Cada um com a sua particularidade, todos podem se conectar levando em consideração seus pontos fortes e sendo sábios na hora de lidar com seus pontos fracos. E você, ficou curioso para saber qual que é o seu perfil de comportamento?
qual que é o seu perfil característico de aprendizagem do inglês? Aqui, já aproveita para poder se inscrever, porque a gente vai trazer os próximos perfis, que totalizam 5 no total. Já falamos do perfil característico engenhoso, o perfil característico orador, que é esse da pessoa mais arredondada, e no próximo vídeo vamos entender um perfil característico de uma pessoa que não é muito emotiva não, é uma pessoa muito prática, direta, que vai de uma vez ao ponto e que tem um comportamento muito forte do o que é que eu estou ganhando com isso, o que você tem a me oferecer e o que você quer comigo, o que você pode me trazer de benefício e como podemos encontrar um bom acordo. Pois é, no próximo vídeo vamos falar sobre esse perfil e explicar um pouco melhor como essas coisas funcionam. E se você ficou curioso para saber quem você é, já aproveita, coloca aqui nos comentários, já faz essa interação com a gente, que a gente vai te trazendo mais clareza de como você funciona e como você pode falar inglês em até 6 meses, sendo quem você é. O vídeo fica por aqui, foi um prazer falar com vocês e nos vemos na próxima. Até lá!